E aí, gente, tudo bom? Hoje é o nosso primeiro encontro, então eu vou falar um pouquinho do Python, da sintaxe do Python, comparar um pouquinho o código do Python com o R. Eu imagino que a maioria de vocês já tenha tido contato com o R, então eu vou tentar fazer essas comparações. Eu vou utilizar o VS Code, tem aquele vídeo tutorial mostrando como é que vocês podem configurar o ambiente para programar em Python no VS Code, mas se vocês quiserem usar o Google Colab também não tem problema, tá? Eu vou deixar disponível ali o notebook para vocês poderem dar uma olhada depois. Eu acho só para contextualizar, né, o Python foi uma linguagem criada em 91, lá em Amsterdã, e ao longo do tempo ele foi se tornando a linguagem mais popular utilizada no mundo, tá? Para a ciência de dados, ele inclusive ultrapassou o R, apesar do R ser uma linguagem que foi desenvolvida especificamente para isso. Já o Python ele tem várias outras aplicabilidades, né? Não só na parte de análise de dados, mas aqui a gente vai ver mais ele voltado para isso. Aqui é só uma figura, né, mostrando o uso das diferentes linguagens de programação, com o Python lá no topo e continuando, continua crescendo. Isso aqui é de 2019. É, Tem também uma coisa que é legal da gente ver, que é o Zen do Python, que é como se fossem as melhores práticas assim para programar. Isso ele fala do Python, mas serviria para qualquer linguagem de programação, né? É só uma coisa legal da gente dar uma olhada também. Então, eu vou começar falando dos comentários, né? Na maioria das linguagens de programação, acredito que em todas, na verdade, a gente consegue fazer comentários no código. E isso é uma coisa muito importante porque muitas vezes a gente vai simplesmente esquecer. A gente fica, sei lá, um mês às vezes sem mexer num script nosso e quando a gente vai olhar para ele de novo, fica impossível de entender o que a gente fez. Então é muito importante vocês comentarem tudo no código de vocês, ou pelo menos a maior parte, até para ajudar vocês, mas também para caso alguém vá ler o código de vocês, essa pessoa conseguir entender o que que vocês escreveram, o que que vocês estavam pensando naquela hora, tá? O comentário de uma linha ele pode ser feito com um hashtag, e caso vocês queiram fazer um comentário de mais de uma linha, vocês vão usar aspas triplas, tá? Simples, que é isso aqui. Quando esse código ele é rodado, ele é ignorado pela linguagem de programação, então não tem nenhum problema, né? Não é avaliada essa linha de código. Bom, essa tabela ela mostra um pouquinho quais são os tipos de variáveis que a gente tem no Python, tá? A gente inclusive não vai ver todas, né, nessa aula, ver só algumas, e também comparando com o R, né? Então, você tem tipos numéricos, tipos de texto, por exemplo, o tipo de texto no Python é string, diferente do R, que é o character, tipos sequenciais, como a lista, de mapeamento, que é o dicionário, que no Python seria mais um tipo meio equivalente, seria a lista nomeada, né? Entre outros tipos aí, depois vocês podem olhar com calma essa tabela. É importante saber também que no Python, assim como no R, a atribuição do tipo ele é dinâmico, tá? Então, você não precisa especificar o tipo da variável quando você for criar ela, como é preciso, por exemplo, no C, né, que é outra linguagem de programação. Então você só cria e o Python mesmo vai interpretar que tipo de variável que é essa que você está criando. Ele mesmo vai saber. Então aqui, por exemplo, eu estou criando uma variável do tipo inteiro. Para atribuir um valor a uma variável, você usa o sinal de igualdade, diferente do R, que é aquela setinha para a esquerda. Então, eu não estou testando a igualdade aqui, né? Eu estou tô só atribuindo o valor 5 a uma variável chamada inteiro. E aqui o nome eu poderia escolher qualquer nome para essa variável, né? E aqui embaixo eu estou imprimindo o valor dessa variável, né? Nas células do notebook, quando a gente clica aqui para rodar, ele imprime esse valor aqui embaixo. Então, para a gente ver qual é o tipo de variável que a gente está lidando, né? Isso serve para qualquer uma. A gente usa a função type. Então, se a gente escrever type e colocar entre parênteses o nome da variável e rodar, ele vai retornar qual é o tipo. Então, como eu criei uma variável que o valor era 5, o Python interpretou que essa variável é do tipo inteiro, e faz sentido porque é um número inteiro, né? Se eu usasse isso para uma variável de texto, por exemplo, ele seria do tipo string, é o str no caso, né? O Python, assim como ele também tem operadores, esses operadores podem ser aritméticos ou lógicos e de comparação. Os operadores aritméticos é soma, subtração, multiplicação. Vocês podem ver que a maioria são muito semelhantes entre o R e o Python. O que vai mudar é mais na divisão por inteiro, exponenciação e no módulo, tá?
Já os lógicos também são praticamente todos iguais, com exceção de negação ou IE, que no Python vão ser palavras, né? Not, or e and aqui embaixo. Então, só fazendo algumas operações com vocês aqui embaixo. Quando a gente vai fazer uma adição é só colocar o mais, né? Subtração o menos, e ele já retorna aqui embaixo o resultado. Nas comparações, o Python vai retornar um valor lógico, então verdadeiro ou falso, que é ou booleano, né, também conhecido assim. Quando a gente quer testar a igualdade, vocês têm que sempre lembrar que o valor são dois sinais de iguais, não é um só, como é para atribuir o valor de variáveis, tá? Se vocês fizerem isso, não vai funcionar. E quando é para usar os operadores lógicos de AND ou OR, ele vai avaliar o AND se as duas condições são verdadeiras. Nesse caso, as duas são falsas, então ele retorna falso. E o OR é se pelo menos uma delas é verdadeira. E aí ele está retornando true aqui embaixo. Tá? Então, os valores lógicos do Python eles também são diferentes do R. Né? No R, se vocês lembrarem, você vai usar o true e o false em caixa alta, todas as letras, né, dessas palavras, e você pode usar também T ou F. E no Python é só o true ou false com a primeira letra capitalizada, né, que é isso que eu coloquei em verdinho aqui, inclusive eu não rodei essa célula. Tá. Para verificar se um valor ele é verdadeiro ou falso, a gente pode usar a função bool. O Python ele vai interpretar qualquer valor numérico que não seja o zero como verdadeiro. Então, se vocês verem aqui, ele está retornando false para a primeira verificação, que é zero. Então, o zero ele representa false e o 1 ele vai representar true. Então, o 1, se eu botasse 2 aqui também seria true, isso para qualquer valor, tá? Desculpa. Isso para qualquer valor que não seja zero. Só para mostrar para vocês. A gente também pode utilizar o comparador is para comparar duas variáveis diferentes. Então aqui eu estou criando duas variáveis x e y e depois eu estou perguntando se o x é y. Aqui estava true porque era um outro código, mas então ele retorna falso, tá? Isso aqui você não vai usar para comparar valores. Então, tipo, se eu botar um 3 e um 5, ele até faz essa comparação, mas ele recomenda que isso não seja feito, tá? Que você, se for para comprar dois valores, é melhor você usar os dois sinais de igualdade mesmo. Tá. Bom, falando um pouquinho de strings, então, que seria o tipo caractere do R, né? Para criar uma string no Python, a gente vai utilizar ou aspas simples ou aspas duplas, não tem diferença, tá? Tanto faz. Se você usar aspas simples e, por exemplo, você quiser representar a aspas dentro da sua string, você vai daí ter que colocar outro tipo de aspas que você não usou. Então, por exemplo, se eu usei aspas simples para criar a string e eu quero que a palavra meu esteja entre aspas, aí eu vou usar as aspas duplas. Se eu tivesse colocado aspas duplas aqui por fora, aí aqui eu teria que utilizar aspas simples, tá? Eu vou aqui tirar. Então, para criar uma string é só utilizar aspas. E aqui a primeira coisa que eu estou fazendo com uma string é fazendo a concatenação de duas strings diferentes. Isso é uma coisa que o Python faz que o R já não faz, tá? Então, quando você utiliza o operador de soma entre duas strings, ele vai concatenar, vai juntar as duas. Ele está juntando aqui bonitinho com uma frase com espaços, porque a minha segunda string tem um espaço. Se eu tirar esse espaço e concatenar, você vê que ele fica junto com o primeiro E, tá? Então, quando forem fazer concatenação, preste atenção na quantidade de espaços que tem ali, tá? Isso é para strings de uma linha só. Se a gente quiser fazer uma strings com múltiplas linhas, daí a gente vai utilizar aspas triplas simples ou aspas triplas duplas, que seria isso aqui, né? Isso aqui, tá. Deixa eu apagar. Então, aqui eu estou criando essa string multi, eu estou criando uma string de duas linhas e atribuindo essa string à variável str_multi. Depois eu estou imprimindo essa variável para mostrar aqui embaixo. E aqui embaixo eu estou utilizando outra forma de criar uma string com duas linhas, tá? Que seria utilizar
o barra n, que o Python vai entender esse barra n como uma quebra de linha e vai jogar o que está depois desse barra n para baixo, tá? Então são duas formas diferentes. Vocês veem que o resultado aqui, os dois, tem duas linhas. Uma coisa muito legal do Python também é que a gente pode interpretar uma string como um vetor de várias letras. Então, se a gente quiser fazer um subset da string ou acessar uma letra específica dela, a gente pode fazer isso pelo índice em que essa letra se encontra na palavra. Então, por exemplo, aqui eu criei uma string chamada strvar e depois eu estou acessando o primeiro valor dessa string com o número 0. Uma observação muito importante também é que o Python ele vai começar a contagem sempre a partir do 0, tá? Que é diferente do R, que começa a partir do 1. Então, no R, se eu quisesse acessar o primeiro valor de um vetor, por exemplo, eu teria que eu teria que colocar o número 1 ali, entre os colchetes, não na string, né, mas em um vetor, e aí ele acessaria o primeiro valor com o número 1. No Python, a gente coloca o número 0 para acessar o primeiro valor, se eu quiser acessar o segundo valor, seria o número 1 e assim sucessivamente, tá? Sempre a partir do 0. Isso é bem importante porque se a gente não prestar atenção nisso, a gente pode fazer análises incorretas por estar indexando aqui um número errado, tá? A gente também consegue fazer um subset, então aqui eu estou falando que eu quero dessa string Pindamonhangaba desde o primeiro valor até o valor 5 não incluído. Então aqui ele vai pegar os primeiros 5 valores, tá? O primeiro está incluído, que é o primeiro índice, que é o 0. O último não incluindo, que seria o quinto. Se a gente fosse pegar o índice 5 aqui e pegar só o índice, vocês vejam que é a letra M. Só que quando a gente faz esse subset, não aparece a letra M porque não está incluído nesse segundo valor, tá? Bom, a gente também pode selecionar contando a partir do último número, do último termo. Então, Pindamonhangaba termina com A, então o último termo seria o menos 1. O B seria o termo menos 2, o outro A seria menos 3, o G menos 4. Aí sim, quando a gente está contando de trás para frente, a gente vai contar a partir do menos 1. Então, se eu seleciono aqui o índice menos 1, ele vai pegar a última letra. O índice menos 2, a penúltima, que seria o B aqui de Pindamonhangaba. Certo. Outras formas que a gente pode selecionar então, né? Aqui eu só estou usando o print para imprimir todos esses valores, tá? Porque senão ele só imprime o último na célula do notebook. Então, se eu coloco só os dois pontos e não especifico mais nada, ele vai entender que é para imprimir, vai selecionar todos os valores da string. Então, ele pega ela completa. Se eu não coloco o primeiro termo, coloco os dois pontos e coloco o último termo, eu estou falando que eu quero que ele vá desde o início da string até o quarto termo. E aqui nesse caso, esse 4 também é não incluído, tá? Porque o quarto termo mesmo da string, ele seria um A, de pindar, esse A aqui, tá? Quando eu boto que eu quero até o quarto, esse 4 é não incluído, como era no outro subset que a gente fez. Se eu coloco também que eu quero do menos 5 e depois não coloco nada depois dos dois pontos, eu estou falando que eu quero desde o termo menos 5, que é contando de trás para frente, né? Menos 1, menos 2, menos 3, o menos 1 seria o primeiro, e até o final. Então ele vai pegar os últimos 5 termos. Também posso fazer dessa forma aqui, utilizando duas vezes os dois pontos, para ele pegar caracteres alternados. Então ele vai pegar caractere sim, caractere não da string, tá? E vai dar esse último termo aqui. Por último, a última coisa que a gente vai ver de string é que também dá para criar strings formatadas, tá? No R a gente usa a função paste para fazer isso, mas no Python é bem mais simples. É só a gente colocar esse f antes da string e aí dentro da string a gente abre e fecha chaves e coloca algum valor ou uma função ou o nome de uma variável dentro dessas chaves que ele vai interpretar que isso é um código e não só uma parte da string, tá? E aí, quando ele rodar, ele vai injetar aqui dentro dessas chaves o valor que você colocou, seja o resultado de uma função ou o valor de uma variável, tá? Todos esses códigos que eu estou fazendo, a maioria pelo menos, eu não estou atribuindo ele a nenhuma variável, tá? Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui minha string
e deixar aqui e ela ficaria salva. E depois, se eu quisesse utilizar ela de novo, é só eu fazer isso, né? E imprimir ela. Mas não tem por que fazer isso agora, só para mostrar que não vai ficar salvo isso aqui depois, tá? Bom, como toda linguagem de programação também, o Python ele tem estruturas de controle, né? Essas estruturas elas vão ser importantes para alterar a forma de execução do código. Então, geralmente o código ele vai ser sequencial, ele vai executando linha por linha do que a gente vai escrevendo. Então, se a gente quiser isso alterar isso de alguma forma, a gente pode usar ou as estruturas, uma estrutura condicional. Então, se acontecer tal coisa, se esse valor for verdadeiro, você vai fazer alguma coisa, se for falso, você vai fazer outra. Então, ele vai deixar de executar uma coisa que seria para ser executada caso fosse seguir somente a sequência do código, porque a gente está fazendo uma sentença condicional. E a outra forma são os loops que a gente vai ver depois, tá? Então, das expressões condicionais que a gente tem, são o if, o if-else e o elif no Python, né? O if é bem parecido, a forma que a gente vai escrever com como era no R, né? Então, no R a gente vai utilizar é, o if, aí entre parênteses uma condição, e depois entre as chaves vai ser a ação que a gente quer que seja realizada caso essa condição seja verdadeira. No Python é bem parecido, só que não tem as chaves. Então, como é que ele vai saber o que é para ser executado caso a condição seja verdadeira? Ele vai saber pela indentação, que é esse espaço aqui que tem entre, como se fosse um parágrafo, né? Você vai fazer isso ou com espaço ou com tab no teclado. Se não tivesse indentação, ele dá erro no código, tá? Então, ele não funciona. Aqui a gente vai rodar então essa primeira sentença condicional, que é se 1 for menor que 3, imprima a frase, né, a condição é verdadeira. E ele imprimiu aqui embaixo, então quer dizer que essa condição aqui ela foi verdadeira. Se eu tirasse isso aqui, essa indentação e rodasse o código, daria um erro, tá? Ele fala que é um erro de indentação, inclusive. O else, então, ele vai executar uma outra condição caso a primeira seja falsa. Então, também é muito parecido entre o R e o Python, dá para ver aqui. E aí, por exemplo, aqui ele está avaliando. Se 1 for maior que 3, 1 não é maior que 3, então isso aqui vai ser falso. Aí ele não vai rodar essa linha aqui e ele vai entrar no else. E aí no else ele está avaliando aqui, como a primeira condição foi falsa, ele vai fazer o else e ele vai imprimir, a condição é falsa. Então é o que ele está fazendo aqui, tá? Eu esqueci do elif, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui, a gente vai fazendo junto. O elif ele seria como você encadear várias condições consecutivas, tá? Então, por exemplo, se 1 maior que 3, isso aqui é falso, né? Mas print verdadeiro. Elif seria a segunda condição que ele iria avaliar. Aí eu teria que colocar aqui também uma condição. 2 maior que 3. Verdadeiro. Eu poderia botar qualquer coisa aqui, né? E else. Aí eu não preciso especificar, né? Ou ele só vai entrar no else caso as outras duas condições, ou até mais condições que dá para botar, sejam falsas. Aí é que eu posso botar aqui as condições acima são falsas, porque é só assim ele vai ter entrado no else, tá? E foi o que ele imprimiu aqui, tá? Se alguma dessas condições tivesse sido verdadeira, por exemplo, se eu botasse aqui nesse elif o 5 maior que 3, que é uma condição verdadeira, né? 5 é maior que 3, ele imprimiria verdadeiro daí. Tá. A outra forma de modificar, né, a estrutura do nosso código, a estrutura de controle, é com os loops, tá? O loop ele dá a ideia de um loop mesmo, tá? Então, por um determinado número de vezes, o código vai realizar alguma ação. Isso é importante para não ter que ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, a mesma linha várias vezes, por exemplo, de um código, tá? Também a estrutura é muito parecida em R e o Python, a diferença acaba sendo o parênteses e as chaves. E também é necessário fazer a indentação aqui do código para o Python entender o que está dentro desse loop, tá? O loop ele pode ser feito em qualquer objeto que seja iterável, né, que seja uma sequência. Então, por exemplo, uma string no Python ele é um objeto iterável. Então, você pode falar no código
para uma letra na palavra abacaxi, eu quero que você imprima essa letra, né? Essa primeira palavra pode ser qualquer palavra, né? Que vai ser uma variável que ele vai utilizar para se referir à variável que vai passar por esse objeto sequencial. Então, esse código está imprimindo cada letra uma vez. A cada vez que ele passa nesse loop, ele imprime a primeira letra, depois ele passa de novo, imprime a segunda, passa de novo, imprime a terceira, e vai fazendo isso até acabar a palavra. E também pode ser feito num intervalo, né? Que a função range ela cria um intervalo de 5 números. Novamente, começa no zero, porque o Python começa sempre a contar a partir do zero, e termina no 4, tá? E aí dá 5 números. Se eu quisesse que ele começasse no 1, aí eu especificaria, eu quero um range que vai de 1 até 6. Esse 6 novamente não está incluso, então ele vai até o 5 daí, tá? Aqui, em vez de print, eu poderia botar coisas bem mais complexas, tá? Eu só estou usando print para dar um exemplo. Bom, agora sobre as funções, né? Existem dois principais motivos, né, para a gente utilizar funções quando a gente está programando. Um deles é reduzir a redundância num código, né? E a outra é você permitir a decomposição do código. Então, a redundância é porque muitas vezes você vai precisar fazer alguma tarefa diversas vezes no seu código, e aí toda vez, caso essa tarefa seja complexa, você vai utilizar 10 linhas de código para fazer essa tarefa, e depois você vai usar mais 10 linhas lá na frente porque a tarefa é muito parecida. Então, sempre que você estiver fazendo a mesma coisa várias vezes, ou você vai usar um loop em algumas situações para fazer isso de uma forma mais simples, ou você vai, quando as tarefas forem mais complexas e não necessariamente exigirem repetição, você vai utilizar uma função. Então, a função, por exemplo, para somar um valor, a função para alterar um banco de dados de alguma maneira, tem diversas possibilidades, né? A forma de criar a função no Python e no R é muito semelhante, né? Como todas as outras coisas. A diferença acaba sendo que no R você vai já atribuir a função a uma variável. Então aqui a variável seria esse nome underline função aqui. E para utilizar essa função, a gente utilizaria o nome dessa variável, depois entre parênteses colocaria os argumentos, né? O Python, a diferença é que você vai utilizar esse termo def aqui, de definir mesmo, de define. E aí, esse def, lá internamente, ele já está criando uma variável chamada nome underline função e já está atribuindo essa função a essa variável. Ele já faz isso sem a gente saber que ele está fazendo. Então, quando a gente cria a função, aqui eu até esqueci de alterar, só vou corrigir. A gente tem que usar os dois pontos também aqui. E aí a gente vai colocar o nome da função depois do def que a gente quer, entre parênteses os argumentos, né? O que são esses argumentos? São os valores que essa função vai receber e a partir desses valores ela vai realizar alguma ação, tá? E por último ela vai retornar um resultado. Depois que ela manipulou esses argumentos, ela vai retornar o resultado que é o que você quer de volta e é o motivo de você ter criado essa função. Eu criei então primeiro uma função bem simples aqui, é a função soma, tá? Que vai somar dois números, então são dois argumentos, número 1 e número 2. Aqui no nome dos argumentos eu posso colocar qualquer coisa, tá? Eu poderia botar N1 e N2, mas depois lá embaixo eu tenho que alterar também, porque para ele tem que saber qual o nome ele vai utilizar, né, o nome dos argumentos depois dentro da função para se referir a eles. Então tem que ser a mesma coisa aqui dentro da função também. E embaixo, aqui foi só definindo a função, né? E aí, para utilizar essa função, eu vou fazer assim. Eu vou botar o nome que eu defini ali em cima, que é soma. Também poderia ter colocado qualquer nome aqui, tá? Passar o primeiro argumento, que é um número, e o segundo argumento, que também é um número. Uma coisa curiosa também. Como eu não especifiquei o tipo aqui, qual que é o tipo desse número, né? Qual que é o tipo dessa variável, desculpa, N1 e N2. Se eu quisesse botar uma string aqui, A, e uma string B, ele também funcionaria. Por quê? Porque como ele só está utilizando esse operador de soma aqui, e no Python você pode somar strings, ele também funciona mesmo que você não passe inteiros aqui, apesar de que a ideia da soma, nesse caso, seria para somar números, né? E aí ali embaixo a gente vai ver como é que a gente poderia evitar isso, tá? Se a gente não especificasse um valor para a função retornar, ele retornaria none, tá? Que nem eu coloquei aqui no texto. No Python, uma coisa muito legal que dá para fazer também é colocar um argumento padrão para sua função, tá? Então,
Por exemplo, aqui nessa função de exponenciação, eu botei o nome dela de XP, e aí ela vai ter um argumento chamado num1, que aqui eu estou já especificando que vai ser do tipo inteiro, e um argumento num2, que vai ser, o padrão dele vai ser 2, tá? O que que significa isso? Aqui, primeiro, eu estou especificando o tipo, então se eu não passar o tipo que ele está pedindo aqui na definição da função, ele vai gerar um erro de tipo mesmo. E aqui no argumento num2, eu estou especificando um valor. Então, essa especificação do valor, ela serve para caso o usuário que vai utilizar essa função só especifique um argumento, ele só coloque um número ali, por exemplo, o Python já vai saber que o segundo número vai ser igual a 2 caso nada seja especificado, tá? Isso é um exemplo bem simples, não é nem muito prático, mas isso é muito legal para funções mais complexas, tá? E é muito utilizado, inclusive. Então, aqui eu criei a função, né? E se eu rodar essa célula de código, quando você passa só o número 1 para essa função, ele vai saber que é para fazer 1 elevado ao quadrado, porque o segundo argumento é o 2, tá? E aí, se eu tentasse passar um argumento que não é do tipo, aqui até não é do tipo inteiro, né? Passar uma string, por exemplo, ele dá um erro de tipo, aqui embaixo. Isso só acontece porque eu especifiquei que o num1 é do tipo inteiro. Poderia ter especificado outro tipo se fosse outra função, né? E aqui embaixo eu estou utilizando a função como ela especificando os dois argumentos. Então ele vai fazer 2 elevado ao segundo número que é ao cubo. Se eu tirasse esse segundo número, ele faria 2 ao quadrado, né? Opa, abri ele sem querer. Ele faria 2 ao quadrado e daria 4. Então eu poderia fazer 2 a quarta também, que daria 16, enfim. Só para mostrar para vocês como funciona o argumento padrão. Uma outra coisa legal também que a gente consegue fazer com funções é fazer funções recursivas, tá? O que que é uma função recursiva? A função recursiva é uma função que na sua própria definição ela chama ela mesma, tá? Então aqui eu estou criando uma função que vai fazer o fatorial de um número, e aí vocês conseguem ver aqui no finalzinho dela, que quando ela retorna um valor, ela está retornando ela mesma, chamando o argumento -1. Então, o que que isso significa, tá? Isso é uma coisa que no início é muito confuso, mas é bem legal depois que a gente vai pegando o jeito. Mas sempre que a gente for criar uma função recursiva, a gente tem que criar alguma condição para que essa função tenha um resultado, para que ela pare em algum momento, tá? Então, essa condição aqui vai ser quando n for igual a 1 ou quando n for igual a 0. O n ele só vai ser igual a 0 quando o usuário ele colocar o 0 aqui em cima, tá? Senão ele nunca vai chegar aqui porque ele vai chegar até 1 antes e vai terminar antes a função. Mas a ideia da função recursiva é que toda vez que, por exemplo, eu vou botar o número 2 aqui, que fica fácil de explicar. Então, a função vai receber o número 2 e ela vai perguntar, tá, o n ele é igual a 1? Não, 2 não é igual a 1 e 2 também não é igual a 0. Então ele vai pular isso aqui e ele vai vir para cá. E aí ele vai avaliar, tá, n é 2, 2 vezes fatorial de 2 menos 1. E aí ele vai se perguntar, qual que é o fatorial de 2 menos 1? É o fatorial de 1. E aí ele volta lá para a função. Aí o n agora, da segunda vez que ele está avaliando na recursão, ele toma o valor de 1, e aí ele avalia, tá, n é igual a 1? Agora sim. E aí ele retorna 1. Então, aí, quando ele retorna 1, ele chegou nessa condição base que vai fazer a função parar, né? E aí ele faz toda a cascata inversa daí. Ele tinha deixado em standby ali aquela avaliação de fatorial de n-1, e agora que ele já retornou o valor 1, ele vai, tá, então o fatorial de n-1 é 1. E aí ele vai falar 2 vezes 1 é 1, e aí ele consegue resolver a função, tá? É bem complexo no início, ainda mais se forem várias vezes que ele vai chamando, a função vai se chamando, só que é uma forma bem elegante assim de definir uma função. E aí aqui embaixo, quando a gente vai usar ela, passa o fatorial de 3, o fatorial de 3 é 6, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1. Só para mostrar uma outra forma, tá? Diferente. Uma outra forma da gente definir as funções é na sua forma anônima, tá? Uma função anônima ela é uma função que ela não tem um nome, literalmente isso, tá? E para definir uma função anônima, uma função lambda, a gente vai escrever lambda, depois vai colocar um argumento de entrada, que seria como se fosse o primeiro argumento ali que o indivíduo vai colocar, o usuário vai colocar, e depois dos dois pontos é o que essa função vai retornar.
Então, essa função ela recebe x e retorna x ao quadrado, tá? Essa é a ideia da função anônima. Nesse caso, eu estou atribuindo um nome a ela, né? Então, eu estou atribuindo essa função lambda à variável f, e para usar ela eu faria assim, f de 2 seria 2 ao quadrado, né? Se eu colocasse 3, daria 9 aqui. Só que tem outras aplicações dessas funções lambdas, inclusive uma que a gente vai ver ali na frente, vocês vão entender por que que elas são úteis, tá? Geralmente a gente usa funções lambdas quando a gente quer utilizar uma função só uma vez no código, não vai usar mais de uma vez essa mesma função, então não tem por que definir uma função completa, tá? Geralmente são funções mais simples também. Bom, agora que a gente viu já a função, a gente vai ver um pouquinho de lista, que é um tipo de objeto no Python, né, que permite armazenar mais de um objeto dentro dele. No R também tem listas, né? E tanto no R como no Python, as listas elas conseguem armazenar objetos de tipos diferentes, então elas são heterogêneas, tá? São mutáveis porque a gente consegue alterar os valores dentro dessas listas. E pode ter o mesmo, por exemplo, o mesmo nome nessa lista de nomes. Se eu quisesse colocar duas vezes João, não teria problema, tá? Diferente do set, que é um outro tipo de objeto, só que a gente não vai ver ele aqui hoje. Então, para criar uma lista, a gente vai abrir e fechar colchetes e colocar cada termo, cada item da lista entre vírgulas, tá? E aqui eu estou atribuindo essa lista na variável nomes. Para a gente selecionar um elemento da lista, a gente seleciona pelo índice. Então aqui eu estou selecionando o primeiro elemento, que é o elemento 0. Se eu quisesse selecionar o último elemento, seria o de índice 3, né? Que é o quarto elemento, porque começa a contar a partir de 0. Eu também posso fazer um subset da lista, né? Da mesma forma que a gente viu ali em cima com a string. Então, se eu quisesse selecionar os dois primeiros termos de nomes, seria de 0 a 2, lembrando que esse 2 é não incluso, então pego o termo 0 e o termo 1, tá? Também seria possível colocar só o dois pontos e 2, que ele faria a mesma coisa, né? Que é quando eu não especifico nada antes dos dois pontos, eu estou falando que eu quero que ele selecione desde o início da lista, que é a mesma coisa que deixar o 0. Eu também consigo concatenar duas listas diferentes, da mesma forma que eu fazia com strings. Então aqui eu estou criando uma nova lista chamada novos nomes, com dois valores. E aí eu estou somando aqui nomes mais novos nomes para criar uma terceira lista chamada nova lista, tá? E aí quando o output sai, vocês conseguem ver que agora tem tanto os nomes da primeira lista quanto os nomes da segunda, tá? Eu também consigo alterar o valor de uma lista, e aí para fazer isso eu vou especificar que na nova lista, que é essa aqui de cima, eu quero alterar o termo 0, então ele vai acessar o termo 0, o primeiro termo dessa lista, e vai colocar a string júnior aqui. E isso vai fazer com que o termo anterior que ocupava essa posição, ele seja trocado por esse novo termo, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem é que se eu tentasse colocar um índice que não está na lista, tá? Então, por exemplo, aqui o índice de número 6, esse código ele não vai funcionar. Por quê? Porque não existe esse índice na lista. A lista só tem 6 valores, então é de valor 0 até o valor 5, né? E aí o valor 6, como ele não existe, quando ele tenta acessar aqui esse índice, ele não consegue. Então, está fora do escopo da lista, né? Para adicionar novos valores, eu tenho que usar um método, e a gente vai ver isso ali mais embaixo, tá? Caso eu quisesse alterar mais de um valor da lista, eu também consigo só colocar aquela notação de subset. Então, eu quero alterar aqui os dois primeiros valores, né, de 0 até 2, sendo 2 não inclusos, é o valor 0 e o valor 1. Eu sempre estou repetindo isso para entrar na cabeça de todo mundo, tá? E quando eu faço isso, como eu estou especificando que eu vou alterar dois valores, eu tenho que passar uma lista com dois valores para ele substituir, tá? E aqui ele está substituindo os dois primeiros valores por Arthur e Sofia. E eu também consigo verificar se um valor está na lista com esse termo in. Então, aqui eu estou verificando se João está na nova lista. E aqui ele retorna false porque não está. A nova lista é essa aqui, né? Se eu colocasse aqui Arthur, por exemplo, ele retornaria true, tá? Também existem alguns métodos. Métodos são funções, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre qual que é essa diferença.
mas alguns métodos que a gente pode utilizar que funcionam para qualquer variável do tipo lista, tá? Então, aqui é uma função mesmo, essa primeira, que é só para ver qual que é o tamanho da lista. E aqui é uma lista, ela tem 6 itens dentro dela. Se a gente quisesse, como eu falei antes, a gente não consegue adicionar um novo valor pelo índice, né, acessando o índice. A gente tem que usar esse método append, que é de adicionar mesmo. E aí, para utilizar um método, a gente coloca o nome da variável, nesse caso o nome da lista, coloca um ponto e aí o nome do método como se fosse uma função mesmo, tá? Então, eu estou querendo adicionar a variável Bruno a essa lista e aí o Bruno vai para o final da lista, tá? Se eu quisesse saber qual é o índice de determinado item da lista, é só eu colocar esse método index e aí botar o nome do item, nesse caso é o nome da pessoa, e ele vai retornar que o Bruno está no índice 6, que é o sétimo termo da lista, tá? Tem vários outros métodos também, se vocês quiserem dar uma olhada, é só entrar aqui da documentação do Python, tá? Uma outra coisa legal que a gente consegue fazer com listas é aplicar uma função em cada objeto dessa lista, tá? Para isso a gente utiliza a função map, e a função map ela tem como argumento primeiro uma função, e aqui eu estou passando uma função do tipo lambda, que é uma função anônima, porque eu não vou querer utilizar essa função em outro momento no meu script. E o segundo argumento é a lista na qual tu vai querer aplicar essa função. E aí, tudo isso está dentro da função list, porque se eu colocar, rodar só isso aqui, ele gera um objeto do tipo map, fica bem confuso. Aqui eu estou convertendo ele de volta em lista para ficar assim como está o output aqui embaixo, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está indo aqui no primeiro objeto da lista, no número 1, está aplicando a função lambda que pega esse número e eleva ao quadrado, e aí está retornando. Aí depois ele vai no segundo objeto, faz a mesma coisa, eleva ao quadrado, retorna, e assim sucessivamente até o final da lista. É, é isso. Tá, aqui eu poderia botar qualquer função, tá? Não necessariamente precisa ser uma função anônima. A list comprehension é uma outra forma da gente fazer uma ação para cada objeto de uma lista, tá? Ou até mesmo criar listas novas a partir de algumas condições que a gente especificar. Então, aqui nessa primeira célula, eu estou criando uma lista chamada números reais, num reais, né? Que tem valores reais, decimais. E aí, aqui embaixo é a sintaxe de uma list comprehension. Então, ela também acontece entre colchetes. E como é que a gente vai interpretar ela, tá? Então, aqui, vamos começar a ler a partir do for para ficar mais fácil. Então, para uma variável que esteja dentro dos números reais, ou para as variáveis que estão dentro dos números dessa lista números reais, eu quero que você arredonde elas. Então, ele vai utilizar uma função chamada round, que eu escolhi, né? E ele vai arredondar todos esses valores. Então, para os valores dentro dessa lista de números reais, eu quero que você arredonde eles. E aí ele vai retornar uma lista desses valores arredondados aqui embaixo. Então, no início é meio confuso, mas é uma forma bem bonita assim, da gente fazer essas ações para cada termo da lista. Tá? A gente também poderia colocar como se fosse uma função lambda aqui, tá? É mais ou menos uma função lambda, só que sem a palavra lambda. Então, para uma variável que esteja entre o intervalo de 1 até 4, na verdade é 1, 2, 3, desculpa, porque o 4 não está incluso. Então, para uma variável que esteja dentro desse intervalo, eu quero que você retorne essa variável ao quadrado. E ele retorna a lista com esses valores ao quadrado, tá? 1, 2 e 3. Inclusive, a gente pode até utilizar expressões de condição aqui dentro dessa list comprehension. Então, só para lembrar como é que são os números reais, tá? Que são essa primeira lista aqui, 1.2, 2.5, etc. Aqui eu estou falando para list comprehension. Para as variáveis que estão em números reais, se essa variável for maior que 2, eu quero que você me retorne ela arredondada. Então, aqui, como todas essas variáveis menos a primeira são maiores que 2, ele vai retornar desde a segunda variável até a última arredondadas, tá? Só não vai retornar a primeira que não cumpriu essa condição aqui. E o último tipo de objeto que a gente vai falar aqui nesse encontro são os dicionários, tá? No R, o equivalente a um dicionário seria uma lista nomeada. E aí, o que é um dicionário? A gente pode pensar no dicionário da mesma forma que a gente pensa nos dicionários na vida real. Então,
é algo que tem uma palavra, um nome, tá? E esse nome vai ter uma definição. E aqui no Python, o nome seria uma chave, que a gente chama, ele bota como key, né, em inglês, e a definição seria o valor dessa chave. Para cada chave vai ter sempre um valor, tá? Então, para você criar um dicionário, você vai utilizar chaves, tá? Abrir e fechar chaves aqui. E aí, os pares de chave e valor vão ser sempre definidos primeiro pela chave. Aqui a chave é um nome. Aí você coloca dois pontos e o que tiver depois dos dois pontos vai ser o valor para essa chave. E aí, quando eu boto uma vírgula aqui, idade vai ser uma nova chave e 30 vai ser o valor para a chave idade, tá? E aí eu posso colocar quantas chaves e quantos valores eu quiser, sempre na forma de pares, tá? De uma chave e um valor. No dicionário, diferentemente da lista, a gente não vai acessar os valores por um índice, o índice 0, 1, 2, 3. A gente vai acessar pela própria chave, tá? Então, quando eu coloco aqui um nome entre colchetes, eu estou falando para o Python, eu quero que tu vá lá no dicionário e pegue o valor para essa chave nome, que nesse caso é João. Eu também consigo verificar se determinada chave está no dicionário, tá? E quando eu falo chave, é chave mesmo, tá? Tanto que se eu perguntar para o Python se João está no dicionário, ele vai retornar false, porque ele só essa forma aqui de procurar só funciona para as chaves, tá? E aí eu teria que botar, por exemplo, o nome. Aqui ele verifica se a chave nome está no dicionário, ele retorna verdadeiro. Eu também consigo alterar os valores do dicionário, tá? Da mesma forma, eu falo para ele qual o valor que eu quero, então eu quero que ele me retorne o valor que está na chave nome, que lá em cima era João, e eu quero que ele substitua por Igor aqui. E aí, quando eu vou imprimir o dicionário, aqui o nome agora vai ser Igor e não mais João. A idade ficou inalterada porque a gente não mexeu nela, tá? Eu também consigo colocar mais de um dicionário, outros dicionários, né, dentro de um dicionário. Lembrando sempre de respeitar a questão de uma chave, um nome, né? Um valor, desculpa, uma chave, um valor. Então, aqui eu estou criando um dicionário chamado DictNest, e aí eu só estou colocando aqui em linhas diferentes para ficar mais fácil a leitura, tá? E aí esse dicionário vai ter uma chave 1, e aí o valor dessa chave vai ser um outro dicionário. E aí aqui eu estou botando uma vírgula, e aí vai ter também uma chave 2, cujo valor vai ser um outro dicionário. E aí, para acessar essas coisas que estão ali dentro, fica um pouquinho mais complexo, tá? Então, note também que eu não estou especificando uma chave mais como string. Aqui a chave é um número, tá? Um inteiro, não tem problema nenhum. E aí, quando eu falo para ele que eu quero que ele acesse o 1 aqui, eu estou falando a chave 1, não é o índice 1, tá? O primeiro termo, eu estou falando a chave 1. Se eu botasse 2 aqui, ele acessaria o valor da chave 2, que é todo esse dicionário aqui, tá? E aí, caso eu queira um valor específico que esteja dentro do segundo dicionário lá dentro, aí eu tenho que botar, tá? Eu quero a chave, por exemplo, a chave 2 aqui, que seria esse segundo, e eu quero que você pegue o nome que está na chave 2. E o nome vai ser Igor, tá? O nome, lembrando, esse nome Igor, tá? É um valor para a chave nome. E aí a chave nome ela está dentro de um dicionário e esse dicionário todo é um valor para a chave 2, tá? É confuso no início, mas com o tempo vocês vão pegando, tá? Eu espero que tenha dado para pegar mais ou menos um pouquinho do Python, tá? Eu sei que eu falei de uma forma bem superficial, mas é só para dar um nível, uma noção mais básica assim da linguagem, comparar um pouquinho com R, que é o que a gente está mais acostumado. E aí no próximo encontro a gente vê daí sobre Pandas e NumPy, tá? Que são duas bibliotecas que a gente usa bastante em análise de dados no Python.